Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos desse domingão, dia 19 de abril. Jogo 1 lá na Itália, Verona vs Milan. Possível placar exato 2 a 0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 2 lá na Inglaterra, Premier League, Nottingham vs Burnley. Possível placar exato 2 a 0 caso, jogo para menos de 4,5 gols ou caso com empate. Jogo 3 lá na Alemanha, Bundesliga, Freiburg vs Heidenheim. Possível placar exato 2 a 1 caso, jogo para mais de 1,5 ou caso com empate. Jogo 4 lá na Inglaterra, Premier League, Everton vs Liverpool. Possível placar exato 2 a 0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 5, ainda na Premier League, Aston Villa vs Sunderland. Possível placar exato 2 a 1 caso, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 6, lá na França, Ligue 1, Mônaco vs Auxerre. Possível placar exato 2 a 1 caso, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 7, no Brasileirão, Internacional vs Mirassol. Possível placar exato 1 a 0 caso, jogo para menos de 3,5 gols ou caso com empate. Jogo 8, lá na Inglaterra, Premier League, Manchester City vs Arsenal. Possível placar exato 2 a 1 caso, jogo para mais de 1,5 ou caso com empate. Jogo 9 lá na Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique vs Stuttgart. Possível placar exato 3 a 1 caso, jogo para mais de 2,5 gols ou casa. Jogo 10 lá na Liga de Portugal, Sporting vs Benfica. Possível placar exato 1 a 1, jogo para menos de 4,5 gols ou mais de 1,5. Jogo 11 lá na Bundesliga, Mönchengladbach vs Mainz. Possível placar exato 2 a 2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 12, lá na Itália, Série A, Juventus vs Bolonha. Possível placar exato 3 a 0 caso, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 13, lá na França, Ligue 1, PSG vs Lyon. Possível placar exato 3 a 1 caso, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 14, lá no Brasileirão, Coritiba vs Atlético Mineiro. Possível placar exato 1 a 1, jogo para menos de 3,5 gols ou menos de 2,5 gols. Jogo 15, ainda no Brasileirão, Santos vs Fluminense. Possível placar exato 1 a 0 caso, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 16, na Liga de Portugal, Porto vs Tondela. Possível placar exato 2 a 0 caso, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 17, no Brasileirão, Palmeiras vs Atlético Paranaense. Possível placar exato 2 a 1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa com empate. Jogo 18, ainda no Brasileirão, Flamengo Malvadão vs Bahia. Possível placar exato 2 a 0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!